quero que você pegue sua Bíblia aí no seu celular. Eu sei que no celular não dá porque você está assistindo, né? Mas me ouça então, ouça o texto que eu vou ler aqui, que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 14 e o versículo 10. Vamos compartilhando, gente, novamente aí que caiu a conexão, mas já restabelecemos aqui. Espero que não caia de novo. Amém? Deixa eu colocar um negócio aqui para ficar mais animado. Ok, vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10. Diz assim: realmente há tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Em outras traduções diz assim: realmente há diversos idiomas, principalmente na King James, ela diz: há diversos idiomas no mundo, contudo, nenhum deles é sem sentido. Então esse é o texto que eu quero usar como base, para essa reflexão da palavra de Deus. E nós sabemos, irmãos, que há uma influência muito grande, do que ouvimos, do que vemos muitas vezes sobre nossa vida. Então a influência da música, você que gosta, todos nós gostamos de louvor, todos nós somos atraídos às vezes por uma melodia, muitas das vezes eu que sou músico, graças a Deus me deu esse privilégio de tocar instrumentos. E assim como o José Braga, que está aí conosco, eu não sei se ele ainda está na live, e a gente que tem esse dom que Deus nos deu, a gente gosta de ouvir músicas, a gente gosta de compartilhar músicas. Então essa influência significa... A influência em si, ela significa uma ação, de uma pessoa, ou de alguma coisa que ela exerce sobre outra, sobre outra pessoa, ou seja, a ascendência, o poder, o predomínio, ou seja, alguém que tem o poder sobre alguma pessoa, a influência sobre alguma pessoa. Nós temos um grande exemplo, a mídia, A mídia hoje, ela exerce, principalmente no tempo em que estamos vivendo, ela exerce uma influência muito grande, uma influência estrondosa sobre a população, sobre a nossa nação. Nós vemos que hoje o que a mídia fala, muitas pessoas levam a pé da letra, muitas pessoas acreditam à risca, no que a mídia fala. Então isso é uma influência muito grande. Artistas, da música secular têm uma grande influência, como nós vemos agora, esses tempos atrás de pandemia, que a live que mais teve uma maior audiência, eu diria assim, que teve o maior número de espectadores ao vivo, de forma instantânea numa live, foi de um cantor secular. Foi de um cantor secular. Nem mesmo as igrejas, nem mesmo os cristãos, porque eu diria que quando se fala dessas coisas, nós como igreja somos, a gente é muito relapso a essas coisas, a gente não dá valor ao que é pregado, ao que é falado, ao que é dito através de alguém, alguém que Deus está usando, alguém que Deus está usando ali com uma palavra para a nossa vida. Às vezes nós não damos valor. Às vezes a gente dá valor a muitas outras coisas e menos para essa, que eu diria que tem uma importância muito grande sobre nossas vidas. Então essa influência que a música exerce sobre nossas vidas é uma influência muito grande sobre a nossa nação, principalmente.
O Brasil, ela é uma nação diversificada. Nós vemos gente de todas as nações que moram aqui no Brasil. Então tem gente que gosta de todos os estilos de música, né? Então isso predomina de uma forma muito forte na nossa nação, principalmente. Então, segundo alguns pesquisadores sobre esse assunto, a música ela afeta, ela chega a afetar o caráter, né? e a sociedade de uma forma geral, né? Por que isso? Por que esses estudiosos chegaram a essa conclusão? Eles chegaram a essa conclusão porque cada pessoa ela é capaz de trazer para dentro de si a música, né? E ela acaba influenciando, né, nos pensamentos que você tem. Existem músicas que fazem apologia a drogas, existem músicas que fazem apologia a sexo, existem músicas que fazem apologia à sensualidade, existem músicas que fazem apologia a muitos outros assuntos, né, e coisas que acabam afetando diretamente a sociedade. Amém, irmãos? Então, nós vemos que influencia pensamentos, influencia emoções, né? Eu já vi casos de pessoas que ao ouvir uma música entrou em estado de tristeza, em estado de choro, de pranto, porque a música ela mexe com as tuas emoções e consequentemente também na tua saúde, né? Então mexe também até com os movimentos do seu corpo, né? É impressionante o quanto a música ela tem uma influência tão grande sobre nossa mente que muitas das vezes tem pessoas que não conseguem se controlar, né? Tem pessoas que não conseguem se controlar. Se você parar para analisar o que acontece, você saiu do mundo, você veio lá do mundo, né? Você veio lá do mundo, você aceitou Jesus, né? Você se tornou uma nova criatura no Senhor, porque isso é um processo de santificação, né? Isso é um processo de santificação. Aí você, quando era lá do mundo, você tinha vários, eu vou dizer CDs, hoje não tem mais CDs, hoje você tem a mídia digital. Você tem lá no seu Deezer, no seu Spotify, você tem uma playlist aí no seu celular, né, de metálicas, de forró mundano, Wesley Safadão, né? Você tem no seu celular, né, uma playlist de brega, gente que gosta de brega, daquelas músicas de brega. Tem pessoas que gostam daquele Charlie Brown Jr., né? Tem pessoas que gostam de Legião Urbana. Tem pessoas que quando ouvem essas músicas, né, mexe com alguma coisa na sua mente. Interessante que sempre a música ela traz alguma lembrança na sua vida. Existem músicas até para lembrar do começo do seu namoro. Existem músicas até para lembrar do dia do seu casamento. Existem músicas para relembrar tantas coisas na sua vida, porque ela mexe com a tua alma, ela mexe com as tuas emoções. A música tem um poder muito grande sobre nossas vidas, né? Então nós vemos que tudo isso, às vezes você está ali, pessoa que veio do forró, que dançava nas madrugadas, no forró da vida, né? Quando ela aceita Jesus, mas ainda a palavra ainda não fez uma mudança completa na vida dela, ela está aqui próximo de um bar e começa a tocar uma música, ou passa um carro com aquela música. De repente, quando você percebe, o seu pé está fazendo o acompanhamento da bateria, né? Você está fazendo alguma coisa ali porque aquilo está mexendo com você. E detalhe, e mexe com você de uma forma que você não sabe explicar. Quando você percebe, você já está fazendo aquilo, né? Traz à memória muitas coisas, né, na sua vida. Isso é o poder da música, a influência da música sobre nós. Então, nós vemos que nesse tempo em que vivemos, né, na sociedade em que nós vivemos, ainda tem pessoas que dizem que as músicas seculares têm letras mais bonitas que músicas evangélicas. Ah, não tem nada a ver, pastor. Não tem nada a ver, mamãe, não tem nada a ver, meu pai. Eu tô ouvindo essa música, o senhor já ouviu a letra dessa música? A letra dessa música é top, é melhor do que muitos louvores aí da Damares. É melhor do que muitos louvores que pregam aí que a roda vai girar, né? Muitos louvores que vai dar a volta por cima, colocando o outro para baixo, exaltando o outro, né? Isso são letras, né, que os crentes cantam, que a igreja canta, né?
A gente vê hoje cultos iniciando, né, com letras de Renato Russo, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque a letra é muito interessante, a letra fala de amor, né? Hoje nós vemos até letras mundanas que colocam o nome de Jesus em algum momento e as pessoas dizem, ah, não, é uma música de Deus porque tem o nome de Jesus no meio, né? O cara lá de cima, né? Coisas desse tipo, gente. Então, irmãos, são realidades que a gente precisa abrir os olhos. Tem muitas coisas que acontecem na sua vida e você fica se perguntando por que está acontecendo, né? E você não sabe a influência que o que você ouve está fazendo na sua vida. Amém? Então, tem muita gente que diz que não tem nada a ver ouvir música secular, né? Não tem nada a ver ouvir uma música romântica secular, né? Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é um reflexo muito claro de que não conhecemos a palavra, de que não entendemos a palavra. Isso é um reflexo muito claro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele não ouve música. Deus, ele não ouve música. Entenda isso. Deus, ele não ouve música. Deus, ele ouve adoração. Não é música que chega no trono de Deus. Não é música que chega no trono de Deus. Não é um ritmo legal que chega no trono de Deus. Não é um ritmo interessante, não é uma letra interessante que chega no trono de Deus. O que chega no trono de Deus é incenso que é gerado através da adoração profunda. É incenso que é gerado através de uma adoração profética. É incenso que é gerado através de uma adoração, aleluia, que nos faz nos mover, aleluia, no sobrenatural de Deus aqui na terra. Nós sentimos a presença de Deus quando nós adoramos. Perceba que não é qualquer música que você sente a presença de Deus, né? Então entenda isso, Deus não ouve música. Pastor, Deus ouve adoração. Deus ouve adoração. E essa adoração que move o coração de Deus, né? Então, se você puder ir agora nesse momento, você está vendo aqui os comentários, a pastora Larissa está compartilhando com o pessoal, compartilhe também com os músicos da sua igreja, compartilhe com aquele ministro de louvor, aquela irmã da sua igreja que canta, que tem uma playlist de Anitta no seu celular, né? Compartilhe aí com ele, compartilhe essa ideia aí, tá bom? Vamos para a palavra. A palavra nos instrui algo muito interessante. Tem gente que diz que não tem nada a ver. Não tem nada a ver ouvir uma música legal. Não tem nada a ver ouvir Ana Carolina. Não tem nada a ver ouvir essas músicas seculares. Deixa eu dizer, tem tudo a ver. Talvez você não conheça sobre música, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A música não está ligada apenas à letra, né? A letra pode ser interessante, a letra pode ser até legal, né? A letra pode até passar uma mensagem aparentemente interessante, mas a música, ela é composta de letra, ela é composta de melodia e ela é composta de ritmo. Amém? Tudo isso compõe a melodia de uma música, Amém? Então é importante a gente entender que Satanás, ele pode muito bem usar uma letra bonita, uma letra interessante, uma letra profunda que toque na sua alma, né? Usar uma letra dessa para tentar te seduzir, como ele sempre faz, para tentar roubar a tua alma, o teu coração, os teus sentimentos. Se você não percebeu ainda, eu vou te relembrar. Você sabe, mas eu vou te relembrar. Satanás, ele foi criado com sons de instrumentos. Satanás, a palavra do Senhor diz que ele foi criado com alaúdes, com pífaros. Ele foi criado em outras traduções diz com tambores. O que é, pastor, alaúde? Alaúde é instrumento de cordas. O que é pífaros? Pífaros é instrumento de sopro. O que é tambores? Tambores é instrumento de percussão. Amém? Satanás se movia e um som saía dele. Com esse som, ele influenciava os anjos a adorarem.
os anjos a prestarem o verdadeiro louvor, os anjos a estarem em perfeita adoração, em sincronia no céu. Você percebe que a música ela precisa de sincronia, a adoração também ela precisa de uma sincronia. A melhor coisa é quando você chega num templo, você chega numa igreja e vê a sincronia do louvor, da melodia, da letra e da adoração. Quando você encontra isso numa igreja, você sente a presença de Deus, você sente que ali a presença de Deus é real. Por isso que a palavra do Senhor diz que Deus habita no meio dos louvores. Quando existe essa sincronia, quando existe essa sincronia. Então é importante nós entendermos que ser músico é um privilégio. Cadê os músicos aí? Dão glória a Deus aí, os cantores, os levitas da casa de Deus. Ser músico é um privilégio. Pastor, por que é um privilégio ser músico? Porque ser o músico foi a única profissão que não nasceu na terra. A única profissão que não nasceu na terra foi o músico. A profissão de músico nasceu no céu, aleluia. É algo que veio de Deus. Lúcifer se movia e a música fluía do seu interior. A música saía de dentro dele, aleluia. Então, não tem meio termo com relação à inspiração da letra de uma música, da melodia de uma música, do ritmo de uma música. Não tem meio termo, aleluia. Ou a inspiração vem de Deus, ou a inspiração não vem de Deus. Ou a inspiração vem de Deus, ou a inspiração não vem de Deus. E se não vem de Deus, não nos convém. Não nos convém ouvir. Só porque arrancam umas lágrimas da gente, não convém ouvir. Porque Satanás está tocando na tua alma enquanto você está ouvindo. Satanás está esfriando o teu amor por Deus. Satanás está esfriando o teu amor por Cristo. Amém? Satanás está esfriando a tua fé. Pastor, não tem nada a ver o que o senhor está falando. O que é isso? Não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Romanos 10:17 já nos diz: a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Falar em ouvir está passando um rabeta aqui, gente. Glória a Deus. Mas a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. O ouvir a palavra de Deus. Então, temos que ter cuidado com o que ouvimos. Temos que ter cuidado com o que nós ouvimos. Amém? Ouvir a palavra de Deus. Então, é importante nós entendermos isso. A música, ela te influencia negativa ou positivamente. Essas duas coisas acontecem na sua vida enquanto você está ouvindo um louvor, enquanto você está ouvindo uma música. Esses dias eu estava aqui e não foi divulgado um evento que eu até coloquei ontem em teste aí no Facebook, não sei se alguém viu, um evento lá na Arena do Corinthians, lá na Arena de São Paulo. E os cantores começaram a cantar e eu compartilhei com o Christian, um rapaz daqui da cidade, meu amigo. Eu compartilhei com ele disse que compartilhou no perfil dele, uma pessoa da família dele aí comentou que estava sentindo algo diferente, né? E ela não sabia explicar o que ela estava sentindo. Sabe o que é isso? É o poder do louvor, é o poder daquilo que nós ouvimos, é o poder daquilo que nós ouvimos. Então, irmãos, vamos ser claros aqui, vamos ser claros. A palavra ela é muito clara. Ou nós servimos a Deus ou não servimos a Deus. Não pode fluir de uma fonte água doce e água salgada. É interessante, gente, que eu conheço. Eu espero que Deus tenha mudado a vida dessas pessoas. Mas eu conheço líderes de louvor, pessoas que cantam no ministério de louvor, que cantam lá, essa casa é sua, nós deixamos ela para você, Jesus. Mas na casa dele, só o que tem é coisas que não alicerçam fé. Só o que ele ouve é coisas que, pelo contrário, deixam a sua fé morta, a sua fé fria, e te influenciam de forma negativa,
né? E daqui a algum momento você vai perceber que você já não tem mais vontade de ir à igreja, que você não tem mais vontade de orar, que você não tem mais vontade de ler a Bíblia, e você ficar se perguntando, mas eu não fiz isso, eu não adulterei, eu não pequei, eu não menti, eu não fiz aquilo, mas você não para de ouvir as músicas seculares. Você não consegue se libertar disso. Deus hoje está te confrontando nessa live aqui, dizer para você que Deus não está atrás de popstar. Deus não está atrás de pessoas que amam palco. Deus não está atrás de artista. Deus não está atrás de alguém com um talento excepcional, com uma voz excepcional. Deus não está atrás de pessoas que têm um talento incrível, que deixa as pessoas realmente boquiabertas. Olha, ele canta demais, ele tem um dom muito lindo. Deus não está iludido com isso. Deus não está atrás dessas pessoas. Deus não procura essas pessoas. Deus não procura música. Deus procura adoradores. Adoradores é quem Deus está procurando. Aleluia. Então, se eu não escuto coisas que têm a palavra de Deus, se eu não ouço aquilo que flui da palavra de Deus, porque para mim, música cristã é aquela que é extraída de dentro da palavra, é aquela que tem a palavra incrementada nela. Louvores cristocêntricos, louvores que envolvam a igreja num mover espiritual. Amém? Então, tem muitas coisas. Eu vou fazer uma música aqui da minha cabeça. Não é assim que funciona. Eu recordo de que quando Salomão estava construindo o templo, ele procurou um camarada chamado Asaf, um levita, já estava velho, avançado em idade, mas tinha a essência da adoração, entendia o poder da adoração. E sabe o que aconteceu? Asaf passou 7 anos para fazer uma música, para tocar no dia da inauguração do Templo de Salomão. E sabe o que aconteceu quando no dia da inauguração do Templo de Salomão, a palavra do Senhor diz que desceu fogo do céu, a presença de Deus foi tão forte, a glória de Deus foi tão forte, aleluia. E eu já sinto essa presença aqui. Eu não sei se você está sentindo essa presença aí na sua casa, mas deixa Deus te tocar nessa tarde, deixa Deus mover o teu coração, deixa Deus arrancar essas coisas aí que te aprisionam nessa vida de sequidão espiritual. Aleluia. A glória de Deus enche o templo, a palavra do Senhor diz. E quando a glória de Deus enche o templo, os sacerdotes não conseguem entrar na casa, porque a casa estava cheia da glória de Deus. Eles não conseguiam entrar na casa, aleluia, e nem sair de dentro da casa de Deus, porque a glória do Senhor estava dentro daquele lugar. Aleluia, porque ali tinha envolvimento, ali tinha realmente um preço pago para que Deus viesse atuar tinha uma sincronia espiritual naquele lugar. Amém? Então, irmãos, muitas das vezes tem muitas pessoas que pensam que igreja é um lugar de entretenimento, de ouvir uma musiquinha que você gosta. Igreja é lugar de levar a melhor adoração que você tem. Aleluia. E nós estamos em igreja nessa tarde aqui. Esse número de pessoas que estão comigo agora são igrejas. E nesse momento, envolva a sua vida em adoração a Deus. Que haja uma sincronia na igreja, não apenas em oração, mas também em louvor. Amém? Tem muita gente que ora, mas tem muita gente que depois que termina de orar, coloca um fone de ouvido e começa a ouvir a Anitta. Tem muita gente que termina de falar, de ouvir uma palavra, de ouvir uma mensagem, mas quando chega no cair da noite que vai dormir, começa a ouvir músicas, louvores que não agradam o coração de Deus. Aleluia. Deus não está à procura de alguém que cante bem, entenda isso. Deus não está atrás de alguém com grande talento. Deus não está atrás de alguém que fale bonito, que seja formado em música. Deus está atrás de adoradores, em busca de adoradores. E deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te esclarecer uma coisa aqui, adorador. Deixa eu te esclarecer uma coisa aqui, adorador. A adoração, ela está condicionada, ela é uma consequência do adorador. Pastor, não entendi. Adoração, escreva o que eu estou lhe dizendo. A adoração é uma consequência do adorador. Por quê? Porque antes de Deus receber a tua adoração que sai da tua boca, Ele primeiro recebe aquilo que está no teu coração. Não adianta cantar uma música bonita e fazer os outros chorarem por causa da melodia.
Não adianta você fazer isso se você dentro de você mesmo não tem adoração, não tem louvor a Deus, não tem um verdadeiro adorador dentro de você. E você está se enganando, e você está cada vez mais se afundando nessa frieza espiritual, e cada vez mais você vai se afastando de Deus. Entenda uma coisa: nem tudo que sai da sua boca Deus recebe, nem tudo que sai dos seus lábios Deus recebe. Deus não se empolga e não se ilude com palavras. Deus, Ele quer essência, Deus, Ele quer profundidade. Deus quer que você se aprofunde na revelação da palavra. Muitas das vezes nós só cantamos, nós fazemos igual os pássaros fazem. Os pássaros cantam toda manhã, toda tarde, todo momento, até mesmo nesse momento aqui tem pássaros cantando aqui perto. Eles estão louvando ao Senhor, é a natureza louvando ao Senhor, mas existe algo em nós que eles não têm, que é o poder de adorar, de tocar o coração de Deus, de mover o trono de Deus para onde existe incenso subindo. E o incenso, ele é... Meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. E esse incenso sobe diante do trono de Deus, e o trono de Deus se move para o lugar onde nós estamos. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que a música, ela é uma arma muito poderosa. Eu conheço pessoas que aceitaram Jesus através da música, através do louvor. Eu conheço pessoas que aceitaram Jesus através, quando estavam passando em frente de uma igreja, quando entraram dentro de uma igreja, o ministério de louvor estava cantando e eles foram tocados por Deus. Aleluia. E nós sabemos dessa influência. É uma arma muito poderosa da igreja ao louvor. Nós temos exemplos na Bíblia. Aleluia. Hoje o louvor é muitas vezes colocado de lado. Hoje muitas pessoas não valorizam o louvor na igreja. Eu estou falando de louvor, de adoração. Aleluia, mas o louvor, ele era uma arma de guerra. Quando os profetas levantados por Deus, os homens levantados por Deus, aleluia, na palavra do Senhor nós vemos que eles usavam o louvor, o grito, o brado da igreja para derrubar muralhas. Aleluia. Nós vemos que Davi, ele saltou ao redor da arca quando a arca retorna novamente para o seu povo. Aleluia. A arca se simbolizava a presença de Deus, e quantas vezes a gente vai para a igreja secos, vazios, sem nada, porque a gente pensa que igreja é lugar de receber, e não, igreja é lugar de entregar. É lugar de entregar a adoração. É lugar de entregar o teu melhor, de entregar a tua vida. Mas pessoas que vão para a igreja atrás de buscar alguma coisa, de querer alguma coisa de Deus, entenda uma coisa: você está indo com a motivação errada. E motivações erradas, você acaba sendo frustrado. Aleluia. Você acaba se frustrando. Nós vemos que a palavra do Senhor nos diz aqui, ó, o texto aqui de Êxodo 32, ele nos fala nessa ocasião que foi criado um bezerro de ouro. Foi criado um bezerro de ouro. Aleluia. E esse bezerro de ouro era um falso Deus. E o povo que, quando atravessou o Mar Vermelho, estava adorando, estava saltando com Miriam, cantando com Miriam, agradecendo com Miriam. Neste momento agora estão adorando a outro Deus. Ô irmãos, quantas vezes a gente se pega no meio do caminho adorando a outro Deus? Quantas vezes a gente se pega no meio do caminho distante de Deus na nossa adoração? Às vezes a gente constrói os nossos bezerros de ouro para a gente cantar para eles, para a gente adorar a eles. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus está procurando um povo que entende o poder da adoração, que entende o poder do louvor. Eu creio que nesse momento de quarentena é um momento que Deus está removendo de nós amarras, coisas que talvez nos impediam de romper na nossa vida espiritual. E eu creio que vai ser um tempo diferente na sua vida, vai ser um tempo diferente na nossa vida. Eu creio que esse é um divisor de águas na nossa geração. Eu creio que esse é um divisor de águas nesse tempo em que muitas pessoas também estão se afastando de Deus. Aleluia, mas eu creio que virá um grande avivamento que vai alcançar essas pessoas que ainda não foram alcançados por esse evangelho. Aleluia. Queridos, como é maravilhoso servir a Deus. Como é maravilhoso adorar esse Deus.
Não tem nada que pague você chegar num templo, ou você chegar no teu quarto, ou chegar na tua casa, no teu lugar secreto, no lugar onde você adora a Deus, sem interferência de nada e de ninguém, e você colocar um louvor, você começar a cantar um louvor e você sentir a presença de Deus. E você ser cheio da presença de Deus. Não tem nada que pague nós sermos cheios da presença do Senhor. Aleluia. Então nós vemos que o povo agora adora bezerros de ouro. O povo de Deus adorando a bezerros de ouro. Então nós vemos que essa influência ela foi tão negativa que o povo chegou ao ponto de forma desesperada, chegou ao ponto de despir-se, de tirar suas roupas. Gente, a que ponto o povo chegou? Olha a influência da música. Ah, pastor, eu ouço, mas isso não mexe nada comigo. É óbvio que mexe, gente. A música, ela mexe com você. Não tem jeito, ela mexe com você. Aleluia. Ela mexe com você. Agora precisamos saber se ela está edificando a nossa vida espiritual ou se ela está trazendo um distanciamento cada vez mais da presença de Deus. Aqui o povo se despiu. Aleluia. O verso 25 de Êxodo diz que o povo se despiu. Aleluia. Diz assim: Moisés viu que o povo estava desenfreado, ou seja, despido, pois Arão lhes tinha soltado as rédeas. Olha só, irmãos, olha só, soltado as rédeas, expondo a zombaria dos seus adversários. Gente, quantas pessoas vão para as nossas igrejas e zombam do nosso ministério de louvor? Quantas pessoas vão para a nossa igreja e zombam do louvor que nós cantamos sem unção, sem autoridade? Quantas pessoas vão para a igreja para serem renovadas por Deus e saem de lá mais frias do que entraram? Por quê? Porque você, ministro de louvor, você que canta na igreja, você que tem um talento que Deus te deu, você deveria pagar o preço, você deveria orar, você deveria jejuar, você deveria estar lendo a palavra, mas ao invés disso, você está na sua playlist mundana. Você está na sua playlist de Wesley Safadão, você está na sua playlist de Marília Mendonça, você está na sua playlist. Esses dias agora eu vi uma live de uma cantora que se diz gospel, que eu fiquei horrorizado, gente. Eu pensei que a live era de adoração, mas era uma live só de músicas seculares. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Amém? Essas coisas envergonham o evangelho. O que uma pessoa dessa vai pregar? O que uma pessoa dessa vai falar do reino de Deus? Ah, pastor, não tem nada a ver, as músicas eram até legais. Ela começou cantando Sandy Júnior. Fala de amor, pastor. Sinceramente, irmãos, temos que rever nossos conceitos. A rédea está muito solta. A rédea está muito solta e tem muita gente levantando bezerro aí. A rédea está muito solta e tem muita gente adorando deuses estranhos e você está sendo conivente com isso. Aleluia. Jesus está voltando, isso é sinais da volta de Jesus. Aleluia. Então, diante dessas realidades que nós vemos, eu posso definir uma coisa aqui. Aleluia. A música profana, a música imoral, ela tem algumas características que fazem a sua vida ficar uma vida totalmente distanciada da presença de Deus. Primeiro, elas nos afastam da adoração a Deus. Amém? A palavra é muito clara em dizer: pode de uma fonte jorrar água doce e água salgada? Não. Então, como pode de um ministro de louvor, de um adorador, sair uma música secular que não tem inspiração divina, que não tem nenhum tipo de inspiração do Espírito Santo, com certeza, que incita a sensualidade, que incita a traição, que incita tantas coisas que nós vemos hoje, que hoje as letras não têm mais nem aquele pudor, Isso é uma vergonha, gente. Então, nos afasta da presença de Deus.
não possuem, não pregam e não colocam na sua mente os princípios corretos da palavra de Deus. Quebram princípios da sociedade, né? Da moralidade, né? Vivemos numa sociedade muitas vezes imoral, é por conta de muitas músicas que são colocadas aí fora. Aleluia. E que muitas vezes a gente ouve, a gente ainda ri, a gente acha interessante, que engraçado, e às vezes até pega a modinha. Então, levam ao fracasso, né? Levam a sociedade ao fracasso, a rebeldia. Quantos filhos são rebeldes por causa de músicas, né? Para quem gosta de RBD aí, para quem gosta de muitas séries que tocavam uma musiquinha aí, eu sou rebelde, e você ama essas músicas, que tempo bom, nem para voltar esse momento. Aleluia. Quantos divórcios têm acontecido por causa de músicas? Quantas pessoas têm saído da casa de Deus por causa de músicas? Influência. Quantas pessoas não conseguem largar a balada por causa das músicas e das festas que promovem, né? Que promovem a prostituição, a sensualidade. Quantas pessoas têm se afastado de Deus através das músicas porque ela estimula a justiça própria dos homens, né? Quantas músicas te levam à adoração a Satanás? Tem pessoas que estão ouvindo uma música e não entendem que estão adorando a Satanás. Sabe qual é um dos maiores projetos de Satanás? É jogar lixo na tua mente. É jogar lixo na sua mente, principalmente num tempo desse em que tem muita gente parada dentro de casa. Tem muita gente que, ao invés de usar esse momento para estar na presença de Deus, para se achegar a Deus, para criar um vínculo mais profundo de intimidade com Deus, aleluia, estão cada vez mais distantes. Aleluia. A música é um veículo de grande influência. Use esse veículo para influenciar primeiro você, e depois pessoas serão influenciadas através da sua vida. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, eu quero ler aqui, ó. A palavra diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento. As pessoas não estão conseguindo discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Não há um espírito de discernimento, aleluia, nas pessoas para entender o que é e o que não é de Deus. O diabo, com a sua sutileza, né? Com a sua sutileza, tem feito muitas pessoas pecarem contra Deus, perdendo a comunhão com Deus. Aleluia. Então, irmãos, a música mundana, ela contém várias coisas que nós mencionamos aqui e muitas outras mais. Lembre-se, Deus não está atrás de letra. Deus não está atrás de músicos bons. Deus não está atrás de talentos. Deus está atrás de adoradores, procurando adoradores, em busca de adoradores. Aleluia. E nós temos uma convicção, de que quando nós estamos em adoração a Deus, nós somos renovados, nós somos cheios de Deus. A nossa mente é injetada fé no nosso coração e na nossa mente, é injetado o poder de Deus em nós, e nós nos movemos nesse poder, nós nos movemos nessa unção, nós somos renovados. É por isso que não tem crente fraco quando ele é envolvido pela glória de Deus. Aleluia. A influência da música divina, da música que vem de Deus sobre nossas vidas, é muito importante. Nós vimos as características da música mundana, mas a característica da música divina é muito profunda. Ela nos leva à verdadeira adoração. Ela possui um conteúdo moral, ela contribui no teu caráter, ela tem valores e tem princípios corretos empregados naquela letra, naquela melodia. Aleluia. E nós vemos que essas coisas influenciam diretamente na sua vida. Eu conheço pessoas que foram libertas através do louvor, porque o louvor continha palavra, o louvor continha fé, o louvor continha unção de Deus. Aleluia. Produz curas, produz milagres, produz libertação, produz transformação de vidas.
Se aquilo que você canta não transforma a sua vida, não pode transformar a vida de mais ninguém. Se aquilo que você canta não transforma a vida daqueles que te cercam, não tem como transformar a sua vida. Primeiro em nós e depois nas pessoas. Primeiro em nós e depois naqueles que nos ouvem. Aleluia. Então, precisamos entender que nós temos exemplos na palavra de Deus, né? Nós temos exemplo do poder da influência da música, né? Ou do som cuja inspiração está em Deus, né? Temos exemplo de Davi, como eu falei. Davi é um exemplo espetacular. E Davi, ele expulsou um espírito maligno que foi enviado de Deus até Saul, aleluia, com apenas um toque do seu instrumento. Ele começou a tocar ali, ele não cantou, ele não usou palavras. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Davi não usou palavras. Davi não usou palavra nenhuma. Ele simplesmente tocou. Olha o nível de intimidade, olha o nível de profundidade. Vai chegar momentos, eu profetizo em nome de Jesus, dos levitas que estão ouvindo essa palavra, dos levitas que estão ouvindo essa ministração, que você não vai precisar fazer nada a não ser tocar, a não ser fazer aquilo que Deus está te mandando fazer, e pessoas serão libertas, e pessoas serão curadas, e pessoas serão transformadas. Aleluia, aleluia. Nós vemos que em 2 Reis capítulo 3 versículo 5, aleluia, que o tangedor, que ao tocar o seu instrumento inspirado por Deus, está aqui na palavra, influenciava o profeta Eliseu a profetizar. Eliseu não conseguia profetizar, ele chamava um tangedor, e quando o tangedor começava a tocar, ou seja, o adorador começava a tocar. Meu Deus, a presença de Deus aqui está tremenda, irmãos. Aleluia. Quando o tangedor começava a tocar, aleluia, ele começava a profetizar. O Espírito Santo descia sobre ele, ele começava a profetizar. Isso que é maravilhoso. É isso que é maravilhoso. Aleluia. Nós vemos o livramento de Deus em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22, o livramento de Deus ao povo de Israel. Aleluia. Nos dias do rei Josafá, diante de uma grande multidão de inimigos, se puseram a cantar e a louvar ao Senhor. O resultado disso foi a destruição completa dos seus inimigos. Enquanto você tenta resolver da sua forma com os seus inimigos, cante. Ao invés disso, adore. Ao invés disso, crie raízes profundas com Deus na adoração. Ao invés disso, busque a presença de Deus de uma forma ousada, de uma forma diferente. Aleluia, que você vai ver que os seus inimigos, é Deus que vai cuidar deles e não você. Você não vai precisar mover uma palha com relação aos seus inimigos, mas Deus vai agir em teu favor. Nós vemos um exemplo, pastor, dentro da minha casa tem pessoas aprisionadas, dentro da minha sociedade tem pessoas aprisionadas. Atos 16, 25 narra uma história profunda, aleluia. Paulo e Silas estavam na prisão e de repente eles começaram a dizer: olha, Paulo, tu canta, eu oro, e depois eu oro e tu canta, e nós vamos levando assim. E eles começaram uma adoração profunda, movida com fé, com oração, e a palavra do Senhor diz que à meia-noite cadeias se romperam, cadeias se quebraram, e a maior libertação, entenda, não foi de Paulo e Silas. A maior libertação, o projeto de Deus não era para Paulo e Silas. O projeto de Deus era para aqueles homens que estavam dentro daquele cárcere, que precisavam de mudança. Eles abriram a porta e as cadeias das cadeias de todos, mas nenhum fugiu, porque o projeto não era fuga, o projeto era uma libertação na alma, era uma libertação espiritual. Aqueles homens foram libertos através do louvor, através da palavra, através da oração, através de homens comprometidos com o Evangelho. Em primeiro, saber se Deus está aceitando a sua adoração, em primeiro, saber se interessar em agradar a Deus, e depois pessoas posteriormente. Aleluia. Nós temos exemplos profundos, irmãos. E eu vou encerrar essa live nesse momento, deixando essa palavra no teu coração. Pare para pensar um pouco. Pare para pensar um pouco. Esse momento vai passar, mas quando esse momento passar, você vai continuar sendo o mesmo? Quando esse momento passar, você vai continuar nadando no raso na vida espiritual?
Quando esse momento passar, você vai continuar nessa mesquinhez espiritual? Deus quer coisas profundas para você. Deus tem águas mais profundas para você. Essa é a palavra. Deus tem coisas tremendas para revelar ao teu coração. Mas para isso nós precisamos fazer uma faxina na nossa vida. E esse é o tempo. Deus está levantando um novo povo. Deus está levantando uma nova geração. Deus está levantando uma igreja que entende o poder profético da adoração, que entende que a adoração também é se envolver num nível de santidade. Que Deus venha abençoar a sua vida, que Deus venha abençoar a sua família e que essa palavra fique no seu coração, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Queridos, quero mandar um abraço aí, pastor Silas Passas, meu grande amigo, que Deus lhe abençoe. A todos que estiveram conosco aí, Mateus Alves, todos aí que estão online comigo aí, que Deus abençoe você nesse momento, amém? Que essa palavra fique no seu coração, amém? Compartilha aí no seu perfil. Deus tem essa palavra, precisa ser entregue para pessoas que precisam ouvir isso de Deus, tá bom? Que Deus lhe abençoe, um abraço, um beijo no seu coração, que Deus abençoe poderosamente, amém.